Muito bem, 8h06. Léo Barbosa já está entre nós. Mais uma vez, Léo, muito obrigado por ter atendido ao nosso chamado, nosso convite. Diretor de competições da federação, sempre muito solícito conosco aqui. Ô Léo, de certa forma, analisando pelo lado da bola, sem, obviamente, ter uma visão periférica de tudo que está acontecendo, abre seu microfone, por favor. Aí, beleza, Léo. Sem desmerecer tudo que está acontecendo e numa visão periférica bem ampla do que está ocorrendo no Brasil, voltando à discussão para o futebol, uma boa notícia, né? Uma boa notícia essa volta, dia 26, então, a confirmação. Eu queria que você, já no início desse papo, contasse pra gente como é que foi a reunião, se correu tudo bem, se teve muitos questionamentos, se alguns questionamentos aconteceram, enfim, prazer te receber aqui mais uma vez, Léo. Boa noite, Everton, boa noite, Léo, boa noite, Ale, Grice, é sempre um prazer estar com vocês. Bom, Everton, assim, a gente está com a sensação hoje um pouco de dever cumprido. Eu acho que ainda falta um caminho muito grande, né, até o dia 26, até a gente poder terminar o campeonato, mas poucas pessoas sabem a batalha que a federação teve, que vem tendo desde março, para a gente conseguir, né, terminar a competição e entregar o produto, o Campeonato Mineiro, tal qual ele foi, né, comercializado com a torcida, com os patrocinadores, com a própria TV. É bom lembrar, porque a Federação Mineira ela foi a primeira do Brasil a suspender os campeonatos. Então a gente sempre teve uma responsabilidade, uma preocupação muito grande com a pandemia, né? De não menosprezar, de saber da gravidade da situação que a gente está vendo hoje. Então, em momento algum, passou pela cabeça da federação ser irresponsável, tomar alguma medida de forma impensada, que pudesse trazer qualquer tipo de risco aos atletas, aos árbitros da comissão técnica e até a gente, né? Porque eu vou estar nos jogos. Então, assim, eu não seria irresponsável de voltar de qualquer forma, sendo que eu vou estar lá e eu vou estar me expondo. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito grande, muito trabalhoso, desde março, junto com o governo, conversando com a Secretaria de Saúde, entendendo as questões de protocolo, e hoje a gente conseguiu finalmente alinhar esses ponteiros para conseguir fazer a volta do futebol a partir do dia 26. É bom que a gente, né, é bom lembrar, Everton, que assim, nós estamos falando de futebol profissional. Então, muito se bate no retorno das atividades e tal, mas o futebol profissional, com os valores, né, que ele atrai, que ele envolve, ele permite que a gente tenha um protocolo, ou que a gente consiga cumprir um protocolo que pouquíssimas ou talvez nenhuma outra atividade nem comercial faça. Então, assim, eu desconheço outro ramo da economia, outra atividade que tenha um protocolo e que venha cumprindo tão rigorosamente quanto o futebol profissional. Então, esse é o trabalho que a gente vem, né, tendo com as autoridades públicas, com os médicos, para mostrar o seguinte: o que é necessário fazer? Nós vamos fazer. Nós só queremos voltar com segurança. A gente acredita que tem como fazer. E, finalmente, a gente teve esse retorno. Olha, é possível fazer, há um extenso protocolo a ser cumprido, e ele vai ser cumprido, mas a gente espera que a gente consiga voltar ao campeonato e a gente não tenha nenhum tipo de intercorrência. Grice, Gomide, Alê. Boa noite pro Léo, que é o futuro governador de Minas, me confidenciou ontem no WhatsApp que tá com esse projeto aí. Ô Léo, queria que você contasse um pouco dos bastidores dessa reunião, porque recentemente saiu uma matéria, se eu não me engano, no jornal O Tempo, dizendo que muitos dos clubes do interior não queriam, que boa parte dos clubes do interior não queriam a volta do campeonato, não concordavam com a volta do campeonato nesse momento, por conta das dificuldades financeiras, por já ter perdido boa parte do elenco. Queria que você contasse um pouco de como que foi a decisão, né, por esse retorno. Se teve um ou muitos clubes que foram contrários ao retorno dessa maneira, um pouco puder contar dos bastidores dessa decisão. Não, a gente não tem o que esconder, né, Grace? Assim, a gente vem conversando com os clubes desde o início. É claro que durante muito tempo a gente não tinha uma previsão, né? Então muito se cobrava. Quando que vai voltar? Quando que vai voltar? Mas estava todo mundo naquela situação assim, ainda de surpresa, ainda de estarrecimento com a situação toda, né? Eu acho que se contasse para vocês, vocês iam passar 4 meses transmitindo um programa de casa, todo mundo ia achar que era piada, né? Eu também ia achar. Então, assim, teve aquela etapa,
os órgãos públicos ainda também sem saber como lidar com a situação. Então a gente vinha conversando com os clubes. Agora, todos sempre tiveram consciência de que há um contrato firmado com a emissora detentora dos direitos, em que os direitos foram 100% pagos, então a emissora pagou por 100% do campeonato. Então, não entregar o campeonato significa ter que devolver dinheiro para a emissora. Então, a gente tem responsabilidade, existe multa contratual, uma série de questões. Então, durante todo o tempo, todos os clubes estavam cientes disso, que era muito pior não voltar do que terminar. É claro que a gente está diante de uma situação que é caótica, que ninguém sai beneficiado, né? A gente tem que tentar minimizar os prejuízos. Agora, nós temos que terminar o campeonato. Primeiro, para valorizar o nosso produto, para poder entregar para o patrocinador, para a TV, aquilo que ela comprou, e essas questões contratuais que são que amarram, né, e que travam qualquer tipo de modificação. Inclusive, por exemplo, em relação a por que não se faz final em jogo único e semifinal em jogo único? Porque é um contrato de TV que tem essa previsão e que tem multa. E aí a gente levou isso para os clubes e todo mundo entendeu, não, é melhor a gente entregar então as partidas inteiras para não mexer com essa questão contratual. Então, é claro que muita coisa foi dita na imprensa, né, foi falado, muita coisa foi conversada. Agora, a gente vem tendo alguns fatos novos que vão influenciando. Então, o fato da CBF, na semana passada, ter marcado o Brasileiro para o dia 8 e 9, né, de agosto, fez com que a gente tivesse que tomar algum tipo de decisão, né, e providência, porque depois que o calendário nacional começar, fica muito mais difícil a gente retomar. Então as coisas foram acontecendo, os clubes foram entendendo a situação e hoje, né, a reunião foi muito tranquila. Nós apresentamos, dentro desse cenário do calendário nacional, algumas opções, os clubes votaram e por 10-2 essa opção do dia 26 foi a votada. E só 2 clubes que estão lutando contra o rebaixamento eles se abstiveram de votar, eles nem foram contra, porque eles se manifestaram contra o retorno nesse momento. Mas os outros 10 não só entenderam a necessidade, como a possibilidade, e votaram no dia 26 como a opção mais viável dentro da situação que não está longe de ser ideal. Mas foi 10-2 a votação. Leonardo, só para constar, Gomide, que o Léo já respondeu aí a pergunta do Lucas Maia, que é o Lucão Maia aqui no Twitter, que falou que o Léo foi o melhor professor dele lá no Isabela de processo penal, melhor professor de processo penal de Minas Gerais. Queria saber por que não fazer a semifinal e a final em jogo único. O Léo já respondeu aí a respeito da questão do contrato. Nós vamos conseguir fazer a semifinal e a final do Troféu em Confidência em jogo único, porque esse não está vinculado ao contrato da TV. Mas a gente fez uma consulta à TV sobre essa possibilidade, e aí como a gente não entregaria, né, o contrato 100%, a TV disse o seguinte, olha, há a possibilidade de questionamento contratual. E aí havia uma multa, e aí todo mundo achou melhor entregar o campeonato, entendeu? Para não ter mais esse tipo de discussão. Leonardo, boa noite. Prazer em conversar contigo novamente aqui no Arena 98. Eu acredito que tenha sido ontem, né? Quando o Everton falou sobre a data ser no dia 29, mas independente disso, debatíamos aqui que devido ao que aconteceu, né, a paralisação, nós teremos 2 campeonatos mineiros em um só nessa temporada. Porque o cenário que tínhamos, né, à época ali em meados de março, quando da paralisação, não é o mesmo cenário agora para o próximo dia 26 de julho. Os times estão diferentes, né? Alguns trocaram de treinadores, né, no caso do Cruzeiro, e o aspecto técnico, né, se já existe uma disparidade técnica gigantesca entre times da capital e os do interior, quando não temos paralisação por conta da pandemia, isso vai se acentuar ainda mais, porque a maioria dos clubes do interior, exceto, na verdade, o Boa e o Tombense, não sei se tem outro, mas os demais não vêm treinando desde então, né? E os elencos devem ser bastante diferentes. Eu queria saber se você acredita que muda realmente totalmente o cenário do campeonato. Por exemplo, na última rodada nós temos Caldense e Cruzeiro. Pode ser um jogo que, se tivéssemos a época não tivéssemos tido paralisação, o Cruzeiro poderia ficar fora, porque vinha de uma demissão de técnico, vinha de uma derrota para o Coimbra, teria enfrentado o RT em casa e poderia, num confronto direto com a Caldense, ficar fora das semifinais do Campeonato Mineiro. Agora,
sinceramente, devido à paralisação, acredito que o Cruzeiro vai conseguir voltar à zona de classificação. Se você acredita que temos 2 campeonatos em um, devido à excepcionalidade, e se a federação teme algum clube judicializar depois do torneio devido a esse problema e ir para o tapetão, principalmente questão de rebaixamento? Bom, Léo, prazer falar contigo também. É claro que, assim, é óbvio que a gente vai ter 2 campeonatos. A realidade de hoje é completamente diferente da de março. Ninguém podia prever, né, até o início de março que isso podia estar acontecendo. Os clubes que não têm calendário nacional, eles fazem o planejamento de 4 meses, né? Os contratos, eles iam todos até o final do estadual, até o final de abril. Então, a partir do momento que você não termina o campeonato nessa data, tudo que vem para frente é excepcional, é diferente, não tem jeito. Eu até brinco que, assim, o novo normal, né, que muito se fala, no futebol, ele vai passar pelas normas regulamentares, porque nunca tinha acontecido na história, né, um caso desse que por motivo de força maior você não pudesse terminar o campeonato. Então não existe uma previsão legal em lugar nenhum, em regulamento nenhum, sobre essas alterações de regulamento, sobre qual é o quórum de deliberação e essas questões dessa adaptação de tão surreal que é o que a gente está vivendo, infelizmente. Agora, em relação à questão dos registros dos atletas, em relação ao módulo 1, isso me deixa um pouco menos preocupado, porque os clubes já haviam decidido no Conselho Técnico do ano passado que não havia limite de inscrição nem prazo para inscrição. Então, um clube ele já poderia, da 10ª para a 11ª rodada, rescindir todos os contratos e contratar um time novo. Isso tinha ficado decidido pelos clubes no Conselho Técnico lá em outubro. Então, desde o início do campeonato, não havia limite de inscrição para atletas, nem prazo para registro. Então, se o clube quisesse, de uma rodada para outra, trocar todo o plantel, ele já poderia, com ou sem a pandemia. É claro que nessa situação vão ter equipes, né, que vão ser menos prejudicadas e outras mais. Mas o nosso foco aqui é tentar, com o máximo de segurança, inclusive jurídica possível, tentar entregar o produto que a gente se comprometeu. A gente, eu digo federação e clubes, a entregar. Então, assim, a gente tem a garantia de que que não vai ser judicializado? Não, nós não temos. O que a gente tentou fazer foi fazer a coisa da forma mais democrática e da forma mais correta possível. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Então a gente tentou, dentro do possível, dar o máximo de segurança jurídica para as decisões que foram tomadas e, né, para a forma como o protocolo que o campeonato vai ser retomado. Ô, Léo, boa noite, prazer receber você aqui no Arena 98. A gente estava discutindo ontem aqui no Arena com relação aos testes, né, que vão ser feitos antes das partidas aí, né, no dia ou no dia anterior. Sei lá, como vão ficar essas questões dos testes, né? E os clubes que vão bancar esses testes, mesmo os clubes do interior, como que vai ficar essa questão aí dos testes? Se os jogadores forem detectados ali com alguma alteração, né? Um número grande de jogadores, no caso, 3, 4 do mesmo time, como que fica essa questão? Vocês já discutiram isso também? Já. Boa noite, Ale, tudo bem? Nós já discutimos, isso inclusive consta da ata da reunião hoje, vai ser disponibilizado, até porque a ata ela vai servir como um anexo do regulamento, entendeu? Ela vai valer como, né, as novas normas do campeonato. Essa questão dos testes, a gente está seguindo, né, as determinações do Estado, da Secretaria de Saúde e do protocolo médico da CBF, que foi elaborado por uma comissão de infectologistas e mais. Esse protocolo, ele envolve os testes que são o PCR, né, que é aquele de nasofaringe, não é o de sangue, e a determinação é que ele seja feito com 40, vão ter os testes durante o período de treinamento, mas em relação aos jogos especificamente, consta na ata hoje que as equipes elas têm que se apresentar na cidade dos jogos com 48 horas de antecedência. E aí, por quê? Para que todos os membros da delegação sejam testados, esse teste do PCR, eles fiquem em isolamento no hotel, e aí o teste, até sair o resultado, e os casos positivos ou inconclusivos, eles vão ser isolados e não terão sequer condição de jogo. Hoje é consenso, né, na literatura médica, em tudo que foi conversado no futebol, que se os protocolos forem seguidos, tanto de treinamento quanto de jogo,
o máximo de margem de erro, ou seja, de atletas infectados, gira em torno de 7% a 10%. Então, se você está falando de um plantel de 40 pessoas, o máximo que você, né, dentro dessa margem de erro do protocolo, você tem aí 2, 3 atletas. Se houver um contágio em massa, significa que os clubes não cumpriram o regulamento, o protocolo da forma determinada, ou da forma correta. Lembrando que nós estamos falando de clubes profissionais, todos têm médico, a gente criou uma comissão médica, os médicos, eles forem indicados, eles vão receber todas essas recomendações, essas diretrizes e tem que seguir. Então, o que ficou decidido? O atleta que for detectado como positivo ou inconclusivo, ele não terá condição de jogo e não poderá participar da partida. E se porventura houver uma contaminação de vários atletas e o clube não tenha atletas suficientes para o jogo, ele vai ser considerado WO e ele vai sofrer as consequências do regulamento. Muito bem, tem outras perguntas para serem feitas aqui, mas vai ficar para a volta. Antes da gente sair para o intervalo, deixa eu só falar aqui sobre o Grupo Orange e lembrar você, e falar também da O2BH Yamaha. Hoje pela manhã, inclusive, eu falei da O2BH Yamaha, porque tem de pronta entrega scooters que são sensacionais, principalmente para você que quer começar no mundo das duas rodas, ou você que já está e quer fugir do transporte coletivo, né? E quer, de repente, uma motocicleta que te dê mais segurança, mais conforto e que também seja veloz. Temos para vocês aqui, por exemplo, a queridinha da linha de scooters, que é a N-Max. Mentira, tem a N-Max, mas a queridinha é a X-Max 250 com freio ABS. É um design arrojado, tem um painel multifuncional, freio ABS nas duas rodas, controle de tração. E a gente não pode esquecer também de uma outra que é campeã de vendas, Neo 125. Ligue, fique por dentro das motocicletas, das scooters, da O2BH Yamaha, tá no Instagram, @O2BH Yamaha, ou pelo 2512-2200, 2512-2200. E depois que comprar a sua motocicleta, você vai querer comprar um capacete, foxracing.com.br. Everton, eu não quero uma scooter, eu quero uma moto de trilha, tem MXF, KTM, Kawasaki, Yamaha, vai lá, compra. Depois, foxracing.com.br para comprar macacão, bota, luva, capacete, óculos, tudo para você sair por equipamento de proteção, né? Joelheira, eu já falei das luvas, cotoveleira, ombreira, enfim, todo equipamento de proteção, foxracing.com.br. Agora, se você quer, de repente, um moletom legal, linha casual, tem também. Você é gordinho, tá com 150 quilinhos, quer um moletom grandalhão, tem também, foxracing.com.br. Acessa, navega, na hora de fechar sua compra, clique em desconto, vai lá, vai abrir uma aba, digita Everton com H e vai ganhar 10% de desconto no foxracing.com.br. Anunciando o intervalo, daqui a pouco na volta, Léo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira, segue conosco aqui no Arena. Até já. Estamos de volta, 8h28, de volta com a Arena. Léo Barbosa, diretor de competições da Federação, conosco aqui no Arena. Tem uma pergunta do Eduardo Panzi aqui. Ô Gris, se quiser fazer pergunta, tem que participar do programa, né? Fica em casa não, né, Gris? O programa dele é de manhã, chama o Léo pra participar amanhã de manhã, ué. O Eduardo Panzi, o Panzi mandou a pergunta aqui, é a seguinte, ô Léo. Se não puder ter jogo em Belo Horizonte, poderemos ter rodada dupla em outra cidade? Tem Cruzeiro e URT, Atlético e América no mesmo dia. Já pensaram nisso? Rodada dupla em Sete Lagoas, por exemplo? Essa possibilidade existe, Léo? Ô, Léo, até aproveitando a pergunta, você pode aproveitar para explicar, porque acho que essa foi a grande surpresa, entre aspas, de hoje, porque nos últimos dias ou nas últimas semanas, o que você vinha falando, o que o Aro vinha falando, era de pensamento único, praticamente, de uma sede única. O que é que mudou para que a gente tivesse essa decisão de cada um poder jogar na sua cidade? Tá, boa pergunta. É o seguinte, a gente vinha conversando com o governo e a resposta do governo é sempre a mesma. A gente tem que aguardar o pico da curva epidêmica para poder voltar a falar em futebol e tudo mais. Como o pico ele foi se prorrogando, né, e ainda não havia uma previsão exata, a gente, na federação, para não esperar também indefinidamente, a gente começou a trabalhar com os médicos e estudar alguma possibilidade da gente tentar voltar ao futebol, aproveitando essa questão financeira que o futebol profissional
possibilita sem depender da evolução da curva epidêmica. Então, no dia 17 de junho, né, eu tive com o presidente Adriano lá na secretaria, na cidade administrativa, com o secretário de saúde, e a nossa conversa com ele foi nesse sentido: olha, tem algo que a gente possa fazer para conseguir voltar ao futebol independente da curva? E aí a resposta tem, desde que a gente consiga um ambiente controlado. E foi a partir daí que surgiu a ideia de isolar todo mundo numa cidade. Só que aquilo foi dia 17 de junho. Hoje, está confirmado que o pico da doença vai se dar até o dia 15 de julho. Então, como a gente está conversando em fazer a volta do futebol para o dia 26, no dia 26, a gente não vai estar mais no pico. Então, não há mais necessidade desse ambiente controlado que independia da curva. Por isso, a gente conseguiu, junto com a secretaria, que os clubes pudessem, cada um jogar na sua cidade, desde que o protocolo fosse respeitado. Agora, em relação à questão da cidade, é o seguinte, Everton, a gente tentou prever todas as hipóteses possíveis e imagináveis, e todas estão na ata. A gente só não divulgou a ata ainda nem para os clubes, porque a gente está aguardando a oficialização do ofício do governo. O presidente Adriano, ele teve uma reunião ontem, na Secretaria de Saúde, fechou esses detalhes. A gente recebeu um rascunho do documento do governo, do protocolo, que ele seria aprovado hoje, e foi aprovado hoje, no mesmo momento que a gente estava fazendo a reunião internamente no comitê lá de crise do governo. Então ele deve ser publicado amanhã no Diário Oficial. Então a gente está aguardando essa publicação para botar esse número, do documento no protocolo e divulgar a ata. Mas nessa ata ficou convencionado o seguinte: os clubes eles têm até 5 dias antes da data da partida para enviar para a federação um ofício da prefeitura autorizando a realização do jogo. Se a prefeitura dizer não vai ter jogo aqui, o clube ele pode buscar uma outra prefeitura que autorize e o jogo vai ser transferido de local. E se ele tiver dificuldade, a própria federação vai auxiliar e vai fazer isso. Então, está previsto, como a gente está falando de portão fechado, não tem mando de campo, isso também está na ata, então não vai ser considerado inversão de mando, ainda que seja independente do estádio, independente, nós estamos numa situação excepcional. Então, independente do estádio da cidade, a gente vai poder ter essa movimentação. Por exemplo, questão de logística. Um clube viajou, ele não quer viajar para outro, entra em acordo, vamos jogar numa cidade no meio do caminho, não tem problema nenhum, já que não tem torcida, isso faz pouca ou nenhuma diferença. Então, todas essas questões já foram previstas, foram deliberadas na reunião, estão aprovadas. Então, a gente pode ter, se Belo Horizonte, por exemplo, tiver um problema e não for liberada, a gente pode levar para Sete Lagoas, pode levar para Nova Serrana ou para qualquer outra cidade que a prefeitura autorize e dê o ofício de liberação. Ô, Léo, você falou no bloco anterior, quando a gente estava saindo para o intervalo, que você queria destacar sobre o pagamento desses testes, né? A federação vai arcar com tudo, e tem uma pergunta aqui do Igor Nunes, está dizendo: em relação aos profissionais envolvidos nos jogos como imprensa, gandulas, doping, terão que apresentar os testes para Covid também? Com quanto tempo de antecedência? Você chegou a passar por esse assunto também, mas só para dar mais uma passada. Bom, primeiro na questão dos testes, a federação vai bancar, e sobre todas as outras figuras envolvidas no jogo. Até porque eu fiquei devendo a resposta para o Alê, mas o presidente Adriano, depois de um trabalho muito árduo, a gente conseguiu com que a federação arcasse com todos os testes a princípio das 2 rodadas que faltam para terminar a primeira fase. Então a gente está falando de 12 jogos, cada delegação com 40 pessoas, ou seja, nós estamos falando de algo em torno de 1.000 testes. Então, se você considerar que o teste vai entre 150 e 180 reais, nós estamos falando em torno de 150 a 180 mil. Então, esse custo a federação vai arcar, justamente porque entende, tentando contribuir, possibilitar o retorno, sabendo da situação financeira dos clubes, a federação vai arcar com esses testes. Agora, em relação ao protocolo dos outros profissionais, o que todos os guias, os protocolos do futebol falam é o seguinte: o teste ele é obrigatório para aquelas pessoas do campo que vão ter contato e que não podem, de forma alguma, trabalhar com a máscara, que são os atletas, que são os árbitros, os assistentes e por aí vai. Os demais profissionais, aí, por exemplo, gandula, até delegado, representante, se ele estiver de luva, máscara, face shield, que é aquela proteção transparente no rosto, passando pelo exame clínico, a princípio não há necessidade da realização de teste.
Então, o mesmo vale para a imprensa. Então, assim, vai haver, né, um posto médico nos estádios, todo mundo que for entrar, obviamente credenciado, né, vai passar pelo exame clínico, exame de olfato, aferição de temperatura, vai ter que estar portando os equipamentos de proteção individual. Como a imprensa não vai ter acesso ao campo do jogo, né, vai ficar nas arquibancadas, espalhada e por aí vai, não há, a princípio, necessidade de teste para a imprensa. Léo, você falou a respeito da questão da segurança jurídica, né? E eu imagino que essa tenha sido a principal preocupação da federação desde o início, tanto com relação ao contrato da televisão que você citou, quanto com relação aos clubes, né? A gente viu no Campeonato Carioca, já teve um caso, se não me engano, de algum clube que foi rebaixado e que já judicializou a questão. Você falou que hoje vocês conseguiram moldar de uma forma que desse a maior segurança possível. Mas você acredita que isso pode ser judicializado, principalmente pelos clubes que estão lutando contra o rebaixamento? Sim, assim, o acesso à justiça ele é liberado, né? Então, assim, os clubes, né, o clube que se sentir prejudicado, ele tem todo o direito de acionar a justiça desportiva e tal para requerer seus direitos. O que a gente fez foi isso. Desde o início, a nossa maior preocupação era, olha, eu já tenho um desafio que é voltar ao futebol. Tudo que a gente não precisa, né, é conseguir voltar e ter o campeonato ameaçado ou parar, né, ou suspenso numa justiça desportiva para trazer mais prejuízo ainda. Então, assim, a gente tentou se cercar o máximo possível. Vai ser o suficiente? Só vou saber se alguém, né, efetivamente acionar a justiça desportiva e tiver, né, um retorno positivo das ações da federação. Agora, acho que todo mundo sabe, a minha origem, né, no futebol é da justiça esportiva. Então, assim, eu acho que eu tenho 9 anos, eu tive 9 anos de justiça esportiva, TJD, STJD, então, assim, a gente usa um pouco da experiência para saber, olha, isso aqui eu não posso fazer, isso eu vou fazer. Então, assim, muito se fala da questão do rebaixamento, né? Inclusive, hoje, uma das equipes, inclusive, levantou essa questão, fez a solicitação e a gente sequer abriu para votação. Por quê? Porque não rebaixar hoje, a questão do rebaixamento e acesso, a gente está falando de norma legal, existe uma lei federal, né? Na verdade, 2 leis federais, tanto a Lei Pelé quanto o Estatuto do Torcedor, elas determinam que haja previsão de acesso e descenso. Então, hoje, a federação abrir para os clubes ou deliberar pelo não rebaixamento de um clube, ela vai estar ferindo uma lei federal. Então, isso por si só, para a gente, já seria suficiente. A gente tem uma série de outras questões em relação ao rebaixamento que também interferem. Por exemplo, poucas pessoas ou sabem ou pararam para pensar. Eu tenho 12 equipes no módulo 1. A cota de TV é uma só e é dividida por 12. Se eu não tenho rebaixamento, eu vou ter o acesso. Ano que vem eu vou ter 14. Então, a mesma cota de TV, que é dividido por 12, vai ter que ser dividido por 14. Quem vai abrir mão do quê? É que você fala de um assunto... Pois não, Léo, pode prosseguir. Não, então assim, esse é um ponto. Segundo, como que eu permito que os clubes do módulo 1 hoje, as 12 equipes, deliberem sobre uma questão que vai afetar 2 equipes que sequer estavam na reunião? Porque os clubes que vão ascender do módulo 2 para o módulo 1 vão ser diretamente afetados por esse eventual não rebaixamento. Então, do ponto de vista da federação, eu não posso, só em relação aos clubes do módulo 1, tomar uma decisão que vai impactar em clubes de outras divisões. Fora, outro detalhe, calendário. A gente consegue fazer o calendário com 15, 16 datas, porque eu tenho 12 equipes. Com 14 equipes, eu vou ter que mexer no calendário. Eu vou ter data suficiente. Eu tô num ano para poder alterar a forma de disputa, que o Estatuto do Torcedor me obriga a 2 anos seguidos a mesma fórmula. Então, tem uma série de questões que impedem essa decisão sobre o rebaixamento. E tanto que aí eu vou fazer análise reversa. Todos os campeonatos do mundo que decidiram pelo não rebaixamento, aí eu vou colocar Holanda, Bélgica, Uruguai, Argentina, todos, México, todos estão na justiça desportiva, porque
os clubes não concordaram com o não rebaixamento. Então, assim, acaba que a gente está numa questão sem saída. Se rebaixar vai ter discussão, se não rebaixar, não vai ter. Mas hoje, o entendimento nosso eu não posso ir contra uma lei federal. Vai ter uma medida provisória que vai alterar. É uma situação. Mas enquanto a lei estiver vigorando, a federação, enquanto entidade, né, que organiza o campeonato, não pode simplesmente fechar os olhos e dizer assim, vou revogar a lei. Ô, Léo, eu vou pedir licença ao Gomide aqui para fazer a pergunta de um colega jornalista, que é o André Galvão, da Rádio Transamérica lá de São Paulo. Ele pergunta aqui, qual o motivo para fazer 2 jogos na semifinal e final? Não vai ser sem torcida? Não pode ser num campo neutro, por exemplo? Dizem que é para atender contrato da TV. Mas não é a mesma TV que quer romper com os estaduais? Então a minha pergunta é, você chegou a falar agora há pouco sobre, não dá para subir 2 e não descer, eu vou ficar com 14, a mesma cota vai ficar menor, vou ter que dividir para 14. Então, esse assunto com a televisão, ele não está sendo discutido sobre a possibilidade de não termos a Globo envolvida no campeonato estadual do ano que vem. Então, tudo leva a crer que ano que vem, para nós aqui em Minas Gerais, vai ter estadual. Parece que São Paulo também, no Rio é que a gente tem alguma dúvida. O que você pode responder para o André sobre essas dúvidas aqui? Tá, vamos lá. Primeiro que Minas Gerais não é o Rio de Janeiro. Essa é a primeira, né? A Federação Mineira não é a Federação Carioca. Segundo, que a gente tem contrato assinado com a TV até 2021. Então, o Campeonato Mineiro de 2021, ele tem os direitos adquiridos pela TV. Então, ele vai acontecer, está mantido sem o menor problema. E a nossa relação com a TV é a melhor possível. A gente não toma nenhuma medida sem conversar, sem conseguir atender os interesses. Por quê? Porque, diferentemente de outros estados, do ponto de vista da federação, o contrato da TV ele é muito bom pra gente. Então a gente quer manter. Então, para manter, a gente tem que agradar, né, o cliente. Então a gente tenta sempre fazer tudo que está ao nosso alcance para poder entregar um bom produto para que ele possa continuar, né, renovando o contrato e o nosso produto possa continuar tendo valor. E a gente não ter todas as nossas conversas com a TV até o momento, em momento algum ela disse assim, olha, corre o risco de a gente não renovar pós 2021. É claro que tem toda uma negociação, é um processo demorado, mas a posição que a gente tem hoje da TV nós temos interesse, nós vamos apresentar uma proposta para renovar pós 2021. Então, assim, agora tudo é conversado, é claro. Então, assim, quando a gente teve a ideia, vamos fazer semifinal e final em jogo único, vamos, conversando com a TV. Olha, pra gente é interessante, né? Pra gente é interessante, porque assim, tudo bem, você vai ter uma primeira ou segunda rodada de brasileiro e tal, uma final de campeonato com um clássico, né? Assim, grande chance de ter um clássico, ou uma partida de repercussão valendo o título, tem um valor comercial muito importante. A TV tem os patrocinadores que ela vendeu, então todo mundo tem obrigações a cumprir. Então o posicionamento foi, olha, pra gente é melhor cumprir o regulamento. Como outros campeonatos vão cumprir, se fosse algo padronizado, olha, convencionou-se em todos os estaduais, o formato vai ser esse, era uma coisa. Agora, se ele adquiriu o campeonato, um número específico de jogos, se ele quer, eu tenho que entregar. Então a gente conseguiu, dentro dessas premissas, a gente conseguiu hoje sentar com os clubes e encontrar uma forma de entregar esse produto da melhor forma possível dentro das condições atuais. Comite, para fechar com você. Leonardo, como muito provavelmente o calendário 2020 nacional vai ter que adentrar na temporada de 2021, solucionar a questão dos estaduais é um X da questão aí para todos os estados. Existe alguma possibilidade de mudança de regulamento, apesar da questão de 2 anos do estatuto do torcedor que sabemos, para diminuir o número de jogos dos clubes considerados grandes, ou é uma possibilidade que inexiste? Assim, eu aprendi uma coisa, Léo, depois da pandemia. Eu acho que nada é impossível, né? A gente tá vendo cada coisa, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas, assim, um dos pontos que a CBF bateu e uma das premissas da CBF para voltar os brasileiros agora, né, para começar os brasileiros agora 8 e 9 de agosto, é exatamente o cumprimento do calendário de 2021.
a CBF ainda não divulgou a tabela com as datas específicas das rodadas. Mas o que a gente sabe é que, por que o Campeonato Brasileiro vai voltar na primeira semana de agosto? Porque aí a CBF consegue terminar o Campeonato Brasileiro no final de janeiro, início de fevereiro. E aí, você começando os estaduais uma semana depois, você consegue terminar os estaduais na data que ele terminaria normalmente sem a pandemia. Então, conseguiria-se voltar ao normal do calendário já no início do ano que vem. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Se isso se prolongar demais, aí tudo é possível dentro do que for acontecer. Mas no cenário que a gente tem hoje, né, a promessa da CBF é entregar o brasileiro no final de janeiro, início de fevereiro, para que os estaduais possam começar em fevereiro e terminar dentro do prazo, né, até o final de abril. Vai ser um negócio, honestamente, vai ser um negócio cavernoso para o torcedor, né? Vive toda a emoção de um campeonato brasileiro e depois, uma semana, né, 7 dias depois do término do brasileiro, vai começar um estadual que a gente sabe lá como é que vai ser ano que vem, porque a tendência é de que, se a coisa continuar como está, a dificuldade financeira dos clubes seja ainda maior. Léo, obrigado mais uma vez. Pense pelo lado bom, Everton. Imagina se o Atlético faz uma boa campanha, se o Cruzeiro e o América brigam para subir ou sobem para a Série A. Nós vamos ter um Mineiro logo depois, com os times embalados, com as torcidas felizes, e aí a gente pode ter, na verdade, um ótimo campeonato. Porque eu fico, me baseio muito também, e não dá para não ter isso como base, né, nos times do interior, sabe, Léo? Porque se é um campeonato estadual, ele não acontece se não tiverem os times do interior. Então não dá para desconsiderar essa dificuldade. Tomara que não, mas a tendência, né, é de que essa vacina chegue só no inverno do ano que vem, até lá as coisas vão acontecendo. Por mais que até lá também a economia tenha girado, tenha retomado com um pouco mais de força, mas esse vírus ainda vai nos trazer muitos problemas, e aí não é uma questão de ser otimista ou pessimista, mas sim realista. Ô Léo, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Eu não me canso de elogiar o trabalho que a federação vem fazendo, você nas competições, o presidente também, obviamente que outras pessoas envolvidas, e são muitas, mas na pessoa do presidente Adriano Aro também, fica aqui meu abraço a ele, a você, parabéns pelo trabalho, e sem querer puxar a brasa para nossa sardinha, de fato, o que vem sendo feito aqui em Minas Gerais tem sido exemplo de organização, de coerência, de equilíbrio para todas as outras federações espalhadas pelo Brasil. Parabéns mais uma vez e obrigado pela vinda aqui na 98. Eu que agradeço, é sempre um prazer, e assim, isso aí vocês podem ter certeza, seriedade e coerência. A gente sempre, nós vamos acertar sempre? Não, infelizmente ninguém consegue acertar sempre, mas a gente sempre vai tentar fazer o melhor, da forma mais séria, da forma mais democrática, tentando efetivamente, né, a federação não é inimiga dos clubes, muito pelo contrário, ela é parceira, tem que ser, porque ela vive pelos filiados. Então, a gente sempre vai tentar fazer o máximo que a gente puder pelos filiados, pelo produto, em que pese, né, pessoas como o Grice, por exemplo, serem defensores ferrenhos do fim dos estaduais. Enquanto a gente puder, nós vamos continuar lutando, né, pelo valor do futebol. Então, assim, seriedade, você pode sempre ter certeza, e estou sempre à disposição, é um prazer. Obrigado. Obrigado, grande abraço. Não vai acabar nas federações não, Léo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai ser melhor para todo mundo. Tá bom.